Eu quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou Márcia Andrade. Quero fazer o convite a você que não é inscrito no meu canal a se inscrever. Quero deixar uma mensagem no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, verso 41, que diz assim: E quando ia chegando, avistando a cidade, chorou sobre ela. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, meus irmãos. Quando ele avistou Jerusalém, ele chorou. E por que Jesus Cristo chorou? Porque ele sabia que a multidão que estava ali, no meio daquela multidão, as mesmas pessoas que estavam louvando, glorificando por a presença de Jesus Cristo, ele também sabia que muitas daquelas pessoas que iriam pedir a morte dele, pedir a crucificação dele. Que dentre aquela multidão, muitos seriam as pessoas que iriam o acusar. Muitos seriam as pessoas que iriam arrumar meios para incriminar Jesus Cristo. Que muitos ali iam preferir a um malfeitor, Barrabás, do que Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele chorou, porque ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia que ali havia muitos que iam rejeitar. E Jesus Cristo sendo justo, Jesus Cristo sendo puro e santo. Veja bem, que às vezes tem muitos que às vezes fala tão bem de nós, nos elogia tanto, e depois ao mesmo tempo está nos criticando, falando palavras para nos abater, para nos entristecer. E aqui nós vemos um exemplo. Jesus Cristo passou por isso, meus irmãos. Jesus Cristo ele já sabia o que iria acontecer. O coração do homem, meus irmãos, é enganoso. Porque veja bem, ao mesmo tempo que uma pessoa ela ama, e se essa pessoa não vigiar, depois ela pode acabar odiando. Por isso que nós temos que pedir a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para com nossas vidas, para que nós não venhamos ter esse tipo de coisas ruins, malignas no nosso coração. Exemplo disso, Judas Iscariotes. Ele andava com Jesus, mas ele foi um dos quais, pela sua ganância, a qual entregou Jesus por 30 moedas. E quando ele fez isso, o diabo entrou no coração dele. Então, meus queridos, nós não podemos deixar essa brecha, esse espaço para que isso venha acontecer. Porque Jesus Cristo, ele sendo tão justo, ele sendo a verdade, e muitos rejeitou essa verdade. Então veja bem, nós vamos entender que Jesus Cristo ele veio para manifestar a glória de Deus, para que o povo viesse conhecer a salvação por ele, por a graça. E ele sendo a verdade, sendo justo e reto, muitas pessoas rejeitaram, assim como rejeitam no dia de hoje. Nós vamos ver, meus irmãos, que no dia de hoje dá a entender que parece que o errado é que é o certo e que o certo é que é o errado. Nós vamos ver que às vezes quando é pregado contra o pecado, para que as pessoas venham se converter ao Evangelho, parece que pregar contra o pecado é o que é o errado. Parece que pregar contra o pecado, parece que alguns vão pensar, não, esse é um evangelho velho, está fora de moda. Nós temos que pregar um evangelho novo, um evangelho mais palatável, um evangelho onde atrai as pessoas. Mas, meus irmãos, nós vamos ver que quando Jesus Cristo ele começou o seu ministério, o que ele falou? Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E por isso, meus queridos, minhas queridas, que nós sabemos que Jesus Cristo ele está por vir, e que se o povo não se arrepender, não se converter ao seu caminho para andar justo, reto, não terá como se encontrar com Jesus, não terá como ter essa eternidade ao lado de Cristo. É por isso, meus irmãos, que Jesus ele convida todos para salvação.
todos para a salvação. Então, meus queridos, por isso que a Bíblia diz, quando nós ouvimos a voz do nosso Deus, nosso Senhor Deus, para nós não endurecer nosso coração. Então vamos deixar nosso coração sempre aberto para a palavra de Deus. Outro exemplo, Jesus Cristo, ele chorou no livro de João, capítulo 11, verso 35, pela incredulidade do povo, porque eles achavam que Jesus Cristo só podia fazer alguma coisa quando Lázaro estivesse ainda vivo. E nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus Cristo entristeceu seu coração. Então essa palavra para nós é para nós nos animar quando nós passarmos por situações difíceis assim. Porque às vezes tem pessoas do nosso lado que tá rindo, tá sorrindo para nós, mas ao mesmo tempo está querendo abater. E não é assim que a palavra nos orienta. Então, meus irmãos, quando passar por qualquer aflição, qualquer luta, lembre que Jesus Cristo passou. E que Ele venceu, que nós venceremos. E não vamos deixar espaço para que o inimigo venha trabalhar nos corações, e nem nosso coração, para que nós não venhamos a abater ninguém com palavras, nem entristecer. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vossa vida. Compartilhe, divulgue, dê seu like, ative o sininho para receber as notificações dos posteriores vídeos que estão por vir. E até breve.